Conosco, esse timaço. Manuel Tedinho, economista, o publicitário Elísio Pires, o também publicitário Lula Vieira e o consultor Paulo Fraga, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E é contigo, Paulão, que eu começo. Paulo Fraga, o que impressionou você na semana que passou? Eu venho acompanhando essas questões desse jogo do Bozo em relação ao TSE, ao Supremo, né? Coisas que são parte de uma cortina de fumaça que, a meu ver, tem a ver um pouco com a estratégia dele na campanha eleitoral, né? Esse morde-a-sopra enfim, essa confusão que ele cria, né? A outra questão que tem me incomodado e vai continuar incomodando é a corrupção institucionalizada no Brasil através do orçamento secreto e verbas emendas do relator, né? Isso é um absurdo absoluto que está acontecendo no Brasil, e eu arriscaria dizer que nunca se roubou tanto no país quanto está se roubando nesse momento, né? E o terceiro ponto é essa questão da terceira via, que virou quarta, quinta, sexta, e eu não sei do que vai dar essa confusão que estão fazendo sobre o tema, né? A musa do nosso Elísio Pires foi eleita hoje, a voz e a mulher e a candidatura de um grupo considerável. Não sei se o PSDB vai se incorporar a ele, mas a maioria dos partidos optou pela Tebet, né, como uma terceira via. E, aliás, já que citei o seu santo nome em vão aqui, mas não foi em vão, foi oportunamente Elísio Pires. No que você se ligou na semana que passou, Elísio? Tem um fato que eu acho importante, né, que é o casamento Lula e Janja, né? Acho uma coisa muito relevante pelas participações, inclusive. Só para lembrar, o vice estava presente com a Lu Alckmin, com a mulher dele, e ele vai assumir, durante a lua de mel do Lula, ele vai assumir o comando da campanha, né? Agora, outra coisa marcante na festa foi o reencontro de um casal que tinha se separado no começo do ano. Não sei se vocês ouviram isso. O quê? Não vi, não. Um casal chamado Glaze e Lindbergh se reencontraram no casamento, né? Coisa muito interessante. E outra coisa marcante nesse momento também é essa tal da onda de frio. E tem dois números para mim que definem bem aonde vai essa onda aqui no Brasil, né? A temperatura ontem em São Paulo era de 7 graus, e sabe quanto era no Alasca? 14. Não. 7 em São Paulo e 14 no Alasca. Alguma coisa está errada nesse clima do mundo, né? É verdade. E outra coisa marcante também nesse período para mim foi a frase do Paulo Guedes sobre a inflação de 12%. A frase dele foi a seguinte: já saímos do inferno. O corpo está quente ainda. Está quentíssimo, quentíssimo. O corpo está fervendo, mas inacreditável. E, por falar nisso, a troca do cartão de Bolsa Família, nós vamos mudar o cartão, né? Estamos falando de 18 milhões de cartões. Vamos trocar o cartão pelo cartão do Auxílio Brasil. Sabe quanto é que custa essa operação? 670 milhões. Um absurdo total, né? E outra coisa, vamos perder a eleição, para que trocou o cartão agora? Deixa que o Lula vai manter o cartão, né? Por enquanto foi isso. Hoje eu estou metendo meu bedelho demais, mas eu não vou resistir. A propósito do gasto com cartões, me assustam muito os cartões corporativos de Brasília. Com certeza. A começar pela presidência, os gastos que eu soube que são fenomenais. Segundo, como é que o Lula vai entrar em lua de mel às vésperas de uma eleição? Não entendi, né? Como é que é isso? Terceiro, o PT, como é de história e de costume, já começou a queimar o Freixo no Rio de Janeiro, chamando-o de empecilho ao crescimento do PT no estado do Rio. PT sendo PT, como sempre, né? É impressionante. Mas, meu caro Lula Vieira, me conte aí, o que impressionou você na semana que passou? Você ligou em quê? Me liguei bastante, mesma coisa que o nosso Fraga. O nosso presidente e a sua briga com o Supremo. Realmente isso me preocupa muito. Ele faz questão de manter essa briga por motivos eleitorais. Evidentemente, ele não liga para isso, ele não está levando a sério nada do que ele faz, mas eu acho muito perigoso. Eu acho que essa exposição
de molequices por parte do governo faz muito mal para a gente. Uma coisa que eu tenho notado também, aí porque eu tenho meu filho em Portugal, o quanto a leva de gente que desanimada com o Brasil está procurando uma maneira de fugir disso aqui. Ainda, é claro, os números estatisticamente são irrelevantes, mas eles revelam um desânimo muito grande. Um país desanimado dificilmente pode querer ter progresso e ser um bom país para os seus habitantes. E, finalmente, a inflação. A inflação me preocupa muito também, embora o Paulo Guedes esteja felicíssimo, dizendo que o Brasil é o melhor lugar para se investir. Ontem ele estava dizendo que não aguenta mais a vinda de capital estrangeiro, tem fundos internacionais fazendo lobby para virem para cá, ele quer entupir porque o país do futuro está aqui. Eu acho que o nosso ministro perdeu completamente duas coisas, o juízo e a compostura. A Inglaterra teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter 2 dígitos já já. Eles estão indo para o inferno. Nós já saímos do inferno, tentaram empurrar a gente para lá de novo, nós estamos voltando rápido, porque a gente já conhece o caminho, nós já estivemos lá há muito tempo. Manuel Tedi, já que falou de economia via Paulo Guedes, é com você que eu falo agora. Se ligou em que na semana que passou? Então, eu tô nesse mesmo pique dos nossos colegas aqui. Eu acho que a situação está bem complicada, a inflação que afeta sempre os mais pobres primeiro, né? Então, você vê que o salário mínimo, pela primeira vez em, sei lá, quase 15 anos ou 20 anos, quase 20 anos, pela primeira vez não ganha da inflação, ela foi corrigida apenas pela inflação, e eu acho que tem até uma pequena perda, que é um problema, porque o salário mínimo acaba valendo como uma âncora, uma referência para as remunerações, mesmo não oficiais, né? Quer dizer, mesmo no setor informal, o salário mínimo funciona como uma referência. Na Ucrânia a coisa não vai muito adiante, Mariupol caiu, muita gente já tinha sido tirada lá da siderúrgica, mas sobraram uma quantidade bem razoável de soldados ucranianos. Vamos ver o que a Rússia, eu quase falei União Soviética, o Elísio, pode? Mas isso é ato falho porque é o que ele está querendo retomar, né? Tomaremos... Eu quase falei União Soviética. Mas é isso mesmo. Tomaremos como uma reverência ao Elísio e não uma previsão para o Putin, tá bom? Tá, agradeço. Mas aquilo é muito preocupante. Os Estados Unidos investiram, enfim, o Putin conseguiu exatamente o inverso do que ele queria, né? Ele fortaleceu a ONU e aumentou a coesão do mundo dito ocidental contra essa dominância, esse risco russo. Enfim, isso é uma coisa que me preocupa muito. Muito feliz com essa consolidação, mas ainda não oficial, que o Elísio até comentou em torno da Simone Tebet. Eu acho que é um primeiro passo. Eu acho que tem uma confusão aí forte dentro do PSDB, particularmente do Dória. Ele ganhou as eleições partidárias, né? As prévias, né? Nos Estados Unidos que fala primárias, prévias do partido. Mas se o partido tiver candidato, o partido pode tomar a decisão de não ter candidato. E aí cai por terra aquilo tudo. Aquilo não foi um compromisso com a candidatura. Aquilo foi o seguinte: se o PSDB tiver um candidato a presidente, e naquele momento pensou-se que ia ter, ele seria o candidato do PSDB. Houve uma confusão lá, queriam melar o jogo e tal, mas o que importa é que não vai ter mais essa candidatura. Ele vai tentar ganhar no tapetão, mas provavelmente vai perder, eu acho.
Ontem, quem que foi que falou? Aloysio Nunes? Não lembro. Um político desses, mais das antigas, falou uma frase que eu adorei. Quando se resolve nos tribunais, não é política, deixa de ser política. Né? Política é a arte da pessoa. É negociação, né? Não, e o Aloysio Nunes já declarou que vai votar no Lula. Agora com a Tebet talvez não, né? Vamos ver. Mas o Aloysio faz parte dos desmiolados lá do antigo PSDB, né? Mas, enfim, a leitura que eu tenho dentro do que você está falando, Manuel, é de que, pelo que eu vi, nas regras do partido do PSDB, você tem lá a prévia que escolhe o candidato e depois o partido homologa a indicação, né? Mas a leitura que eu tenho disso, quer dizer, então o partido teria direito de homologar ou não o nome do João Dória, né? É um negócio assim meio confuso isso, né? Se o cara ganhou a prévia, por que ainda vai ser homologado, né? Agora, a minha leitura específica no caso do Dória é de que o partido não está mais apostando no cavalinho dele, entendeu? Com certeza, não, e mais do que isso. Como ele não está apostando no cavalinho, está buscando uma outra alternativa que possa fazer sentido, que seria a coligação lá com os outros partidos em cima da Simone mais Tebet, do que isso, né? tem um outro caminho também, quer dizer, eles não querem perder o estado de São Paulo. Para o Rodrigo, é bom que o Dória não seja candidato para não ter que carregar o Dória na campanha dele. Né? Claro. Pois é verdade. Também é por aí também, né? Aí também. Ele saiu do DEM, inclusive, foi para o PSDB. Até porque o Fernando Haddad parece que está indo bem nas pesquisas, está liderando as pesquisas lá em parece São Paulo. Parece que sim. Né? Aliás, foi o último a sair do casamento. Eu venho acompanhando. Ele estava com a mulher, ficou até o final. Você sabe que eu fui ao casamento, mas estou mantendo isso restrito a um grupo como o nosso, entendeu? Mas eu depois comento detalhes, entendeu? Quando parar a gravação, você conta, tá? Meu Deus. Mas a mentira maior é que eu fui convidado e não fui. Essa é melhor, mais elegante. Eu acho que cabe aqui, como esse é um programa que vai ao ar, é público e tal, dar parabéns. Eu acho que esse casamento da Janja com Lula é sensacional, o cara reencontrar uma paixão. Com certeza. Vai fazer bem a ele. Não, e uma paixão que começou quando ele estava preso em Curitiba. Pois essa mulher gosta dele, cara. Também acho, e ela é uma simpatia. Eu também acho. Simpatia. Competente também, muito competente. Parece que sim, ela tem um histórico. O pronunciamento dela no lançamento da campanha foi excelente. Muito bom. Agora, você sabe que o Barbosa falou do Lula em lua de mel com a moça, né, com a senhora, sim. Mas ele está sempre em lua de mel, porque ele está sempre ferrando alguém, entendeu? Então, eu estou em lua de mel com o Lula há 16 anos. Deixa eu aproveitar aí o ensejo para pedir a você, Manuel, uma dica da telinha ou da telona para esse final de semana. Porque você, com o Marcelo, que agora está... Marcelo está fazendo o filme, você está indicando o filme. Pois é, tem um seriado sensacional chamado, em inglês The Offer, a oferta, que é um seriado que conta a história da produção do Poderoso Chefão. É espetacular, os atores são ótimos, a direção de arte é fantástica, o roteiro é bom, é uma experiência, uma angústia. E são os bastidores, da produção do filme, até ser aprovado, depois de aprovado, as dificuldades todas da produção, como que a máfia se mete no meio do caminho, a relação do Coppola com Mário Puzo, é espetacular. É uma coisa divertida, bem feita. Eu acho muito bacana e eu quero dizer mais, eu acho que é a cara do Lula Vieira. Lula Vieira vai adorar esse filme. E diga-se passagem, só não é ainda minha dica de livros, mas ligado ao que você está falando, saiu uma nova edição do Poderoso Chefão. É mesmo? Com uma nova tradução. O livro está lindo, é um livro da Record, uma capa maravilhosa, a capa tem um tiro, é vazada,
E ela tem interessante. E é uma revisão da tradição. Não estou aqui para criticar a anterior, mas não era uma tradução realmente, não era um livro empolgante em termos de narrativa, de texto, de conteúdo de texto. Não estou falando dos acontecimentos que eram Mário Puzo e tal, mas agora eles fizeram uma nova tradução que eu vou aqui procurar, e agora foi uma mulher, a Denise Botman, fez uma tradução primorosa, tentando ser fiel ao estilo do Mário Puzo e a maneira de falar do italiano-americano. Né? Como é que o italiano-americano, né, fala? É diferente, é diferente do inglês normal. Nuances, tem palavras, tem sotaques, no livro não sai o sotaque, mas tem maneirismos e tal. Muito bom. Agora, o interessante que eu aprendi nesse filme é que o filme tem diferenças marcantes com o livro. Ele modificou bastante coisa. Parece que o livro fala muito mais do que seria o personagem, do que seria baseado no Frank Sinatra. No livro é uma personagem que dura, e no filme tem 2 ou 3 menções rápidas. Então tem diferenças grandes. Não se fala a palavra máfia no filme. Sim. O livro fala. Sim. Então tem algumas coisas do ambiente da produção do filme. Vocês vão adorar, o Lula especificamente. Essa coisa de tradução e das versões, quer ver, o livro se chamava O Padrinho, o livro e o filme. E no Brasil virou O Poderoso Chefão, que de certa forma não é uma traição ao espírito da ideia do padrinho. O padrinho não tem o poderoso chefão. O padrinho é uma ironia, é como os chefes da máfia gostavam de ser tratados pelos seus... Não, mas no Brasil é muito equivalente ao coronel, né, da terra, sim. Né? O coronel, sim. Né? Que todo mundo chegava, a benção padrinho, não era? Não tinha uma coisa dessa? Claro. No interior, esse compadrio é muito importante, é um traço cultural muito importante. Tem uma coisa de transformar as relações sociais numa relação de clã, de família. Quer dizer, exatamente. Tem um cara que domina a área, que é o padrinho, é o chefão, é sempre o padrinho, né? O padrinho tem uma relação de você consentir, de fazer parte de uma família estendida, que é a família do mafioso, aí no sentido de todas os clãs, né? Isso. E o poderoso chefão não é do vocabulário brasileiro, você chamar alguém de chefão sem ser irônico. Na verdade, se você olhar para o significado católico de padrinho, sim, a função do padrinho é proteger o afilhado na falta do pai, né? Exatamente. Cadê o livro do Lula? Elise está ansioso. Qual é a sua dica de livro para esses próximos dias, Lula? Olha, esse livro aqui, à primeira vista, pode parecer que o intuito dele é falar sobre reabilitação de drogas, como se fosse um manual de como você se livrar das drogas. No entanto, não é. Essa Leslie Jamison é uma colunista do New York Times, autora de vários livros, que escreve um livro sobre drogas, sobre a relação do mundo, historicamente, com as drogas, e os enganos, os equívocos que a sociedade tem feito em relação à droga. Ela, inclusive, foi uma adicta, ela se chama de viciada, e ela aponta o histórico do uso da droga ao longo da história do mundo, cita vários grandes personagens da história do mundo viciados, adictos, e os equívocos nos tratamentos que a sociedade tem feito ao longo dos séculos. Equívocos, picaretagens e não entender nada do mecanismo. O livro é muito bom. Ele não é apenas para quem tem um parente ou alguém que se sinta próximo do problema,
mas é um livro que tem um valor histórico, um valor de compreensão do fenômeno do uso de drogas muito bacana. E ela é uma escritora excepcional. Então, eu recomendo com bastante entusiasmo a leitura desse livro. Que é ótimo, que é ótimo. Sempre interessante a gente encaixar situações no contexto em que elas existiram, né? As drogas tiveram evolução. Aliás, dizem alguns que dá para estudar a evolução da humanidade por esse caminho, né? O caminho dos vícios e das drogas que povoam toda a história da humanidade. Começou hoje, não. Nem ontem, não. O primeiro homem da caverna que mastigou lá uma folha qualquer e entrou, deve ter chegado para a mulher dele e dizer: bicho, sou mó barato. Com certeza. Isto posto, vamos ao ponto. E você, meu caro Manuel Tedin, se liga em que na semana que chega? Me conte. Então, semana que vem é uma semana de definição. O mercado começa a entrar mais de cabeça na capitalização da Eletrobras, que é um projeto polêmico, já passou no Congresso a autorização, mas tem alguns jabutis no meio. Alguns não, tem jabutis inacreditáveis, de 100 bilhões de reais no meio. Eu vi 53, mas eu não duvido que você chegue a... Parece que 100 bilhões é o dinheiro da construção de uma rede para levar... Né? Exatamente, que arrebenta com o Rio de Janeiro. Nós somos produtores de 80%, 70%, mas 10% que a gente reinjeta de gás nos poços. Esse não é tanto o problema. O problema, o que atrapalha o Rio de Janeiro, e aí você tem toda a razão, é que eles estão deslocando várias termoelétricas que seriam muito mais eficientes no estado do Rio e levando para o resto do Parta, que não tem nem linha de transmissão. Você tem toda a razão. Essa linha de transmissão, quem vai bancar a gente? Esse vai chegar no Nordeste para abastecer essas termoelétricas. Não, tem a transmissão do gasoduto, mas tem a transmissão da linha de elétrica também. Tudo põe na conta. Realmente, esse país é uma piada se não fosse com a nossa vida, né? Realmente. Meu Deus do céu. A gente é uma tragédia esse país. E eu estou preocupado com isso, como é que essa coisa vai se desenvolver e se a gente vai conseguir bloquear isso ao longo do tempo. É sempre bom lembrar que, se o bom Deus quiser, ano que vem, a gente vai ter um presidente novo que pode, de alguma maneira, dar uma acertada nisso. O caminho que se aponta nesse momento são superiores e tribunais de justiça bloquearem esse movimento agora para a gente ter tempo, como se fez com os royalties, de se analisar a coisa com o mínimo de equilíbrio, que isso aí está sendo uma loucura. E o que acontece é que estão impondo para ganhos territoriais e que geram diminuição de produtividade para o país, estão impondo ao consumidor um custo de desenvolvimento regional de regiões que tem muito pouca gente. Quer dizer, tudo errado. Então, tem essa coisa da Eletrobras, me preocupa muito. Como é que a ação, essa relação do Dória com o partido, como é que isso vai se resolver? É uma outra coisa que a gente vai ter que resolver nos próximos dias. E o que está acontecendo é que a safra de trigo da Ucrânia vai começar a ser colhida daqui a pouco. Como é que vai fazer com o escoamento disso? Ainda tem trigo nos silos, tem trigo em navios que estão parados pelo bloqueio russo. Tem uma saída por ferrovia, mas é uma saída que tem a capacidade de escoamento muito menor do que se tivesse o porto aberto. E como é que isso afeta a vida dos bilhões de pobres que dependem desse trigo para viver? Vai aumentar o preço aqui. Aqui ainda tem uma certa condição de amenizar, porque vai aumentar aqui porque o preço internacional vai aumentar. Mas o que acontece com a África, que não tem mercado
não tem vendedor garantido, né? Não tem a capacidade de fechar negócios com antecedência e tal, que nem o Brasil tem. Quer dizer, aqui vai aumentar o preço, lá vai faltar. Quer dizer, a fome no mundo, que nunca foi um problema de produção, desde o século XX, meados do século XX, ou até um pouco antes para cá, a fome no mundo não foi por falta de produção, mas sim por falta de distribuição, por falta de acesso à alimentação. Isso foi até um dos pontos importantes para o Amartya Sen, que é um economista indiano. Na verdade, ele é de Bangladesh, mas na época que ele nasceu, Bangladesh e Índia eram um país só, e que mora na Inglaterra há décadas. Ele é um cara que levantou isso e comprovou que o problema da fome não é um problema de produção de alimento, mas sim de distribuição e de acesso a alimento. Então, o que vai acontecer com os pobres? Um horror. Um horror. Paulo Fraga, e você? Se liga em que na semana que chega? Eu continuo aí olhando a questão dos desdobramentos lá da guerra da Ucrânia e as questões lá geopolíticas, né? Com Finlândia e Suécia na intenção de entrar para a OTAN. Então, esse é um assunto. Outro assunto, o Manuel já comentou, que é a questão da Eletrobras. Eu acho que não tem jeito, vão ter que judicializar isso da maneira que for possível, né? E esses cenários políticos complexos e confusos que a gente está enfrentando por aqui vai continuar enfrentando. Delísio Pires, você se liga em que na semana que chega? Eu me ligo na filha do ex-senador Rames Tebet, que é filiada ao PMDB, né? Ou, na época, agora o MDB, desde 1997, que já foi prefeita 2 vezes de cidade, tem experiência, uma imensa experiência, tem tudo, né? Eu acho que, na realidade, esse negócio de terceira via não existe. Isso é a primeira via. E como acontece, como acontece em qualquer eleição, resultado eleitoral 5 meses antes, não tem ninguém capaz de fazer previsão adequada. Todas que eu vi até hoje foram furadas, né? Eu me lembro bem que o dono do Ibope cansou de fazer previsão para mim há 2, 3 dias da eleição e deu nada a ver com o que ele falou. Então, como eu não acredito nesse tipo de pesquisa com essa antecedência, eu continuo acreditando que ela vai chegar lá. Lula, pelo menos o Elísio está cumprindo a promessa. Ele não fala palavrão no programa. Você vê que ele falou o dono do Ibope. Então aí. Não. É um cara cumpridor de promessa. Isso é não. Não seja injusto. Eu fui o redator, o escriba do velho, do pai dele. Sou amigo dele. Gosto muito dele. E acho que o Elísio tem razão num ponto. Ele não tem nada que ficar à luz das pesquisas chutando, porque o futuro é chute. Pesquisador ou instituto nenhum prevê o futuro, não é bola de cristal. É o que as pessoas pensam naquela hora que foi feita a pesquisa. Reforçando o que você está dizendo, há 3 meses da eleição de governador aqui do Rio, alguém aqui do grupo tinha ouvido falar em Wilson Witzel? Bom, tem um detalhe, nem hoje mais, eu acho que ninguém sabe quem é. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele que fique lá com os cursinhos dele, vendendo papel impresso e aulas na televisão. Lula, só para esclarecer, para ninguém ficar no ar, eu tenho 2 motivos. Primeiro, quem não é teu amigo tem que morrer. Quem não é teu amigo e se dá bem com você, tem que morrer, não merece estar neste planeta, porque tem problemas graves de caráter, de personalidade, etc, etc e tal. 2, eu fui por 2 vezes, né? Como direi, participante dos movimentos do ex-dono do Ibope. 1, como veículo. 2, como torcedor do Botafogo. Então, eu não tenho nada de bom a dizer a respeito desse senhor. E ele ser teu amigo, Lula, se não fosse, a gente combinava nós 3 aqui, dar uma surra nele, para ele aprender a ser... mas ele é ruim de previsão. Mas ele é muito simpático no trato. É boa pessoa. Simpatia... Não é quase amor. Não é quase amor. Mas, Lula, para
para fechar, se liga em que na semana que chega, meu amigo? Eu também estou ligado nesse terceiro nome e pedindo ao Papai do Céu que ele se viabilize, pedindo mesmo. Agora, se não se viabilizar, é apostar no Lula, que nós vamos tirar esse cara daí. Mas eu me ligo muito na possibilidade da Simone Tebet representar realmente ter realmente chance de ir para o segundo turno. Porque daí, qualquer um que for para o segundo ganha do capitão. Bom, eu também acho. Nesse caso, há unanimidade neste programa. Estamos juntos todos e misturados que nem massa de bolo. Lula ganha, eu acho que se a Simone conseguir para o segundo turno, ela ganha do Lula também. É capaz. Também é capaz. Também acho. Acho que sim, porque o pessoal do Bolsonaro tem horror ao Lula, fica com ela. Claro. É isso. Meus amigos, é bom demais conversar com vocês, mas temos de ir embora, todos nós. Temos ainda um terceiro tempo no dia de hoje de trabalho. Trabalhamos antes, estamos juntos agora e vamos trabalhar um pouco mais, mas nosso encontro para a semana que vem está marcado com Lula Vieira, com Elísio Pires, com Paulo Fraga e com Manuel Tedinho, explicando para você que está assistindo falta do nosso Marcelo Pereira que ele está em campo. Quando não está sob as ordens do Lula, vendo coisa de Veja, está fabricando mais uma pérola para o nosso telão que o próprio Marcelo vai nos contar qual é quando voltar. E contamos com você, com a sua inscrição no nosso programa, com o seu like, dizendo que gostou, dislike, dizendo que não gostou, mas com as suas sugestões e críticas que vão fazer o nosso encontro ficar cada vez melhor. Obrigado, meus amigos. É bom demais estar com vocês aqui dentro, juntos, do Lula, Elísio, Paulo e Manuel, e com você que está aí do outro lado toda semana. Até a próxima! Abraço para Socorro! Socorro! Obrigado, abração. Tchau. Se liga!